Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, Deus grande, Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez, fruto da tua graça, a fim de adorarmos o teu nome que é santo. Rogamos-te, Senhor, purifica-nos de toda injustiça, de todo pecado, com o sangue do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e dá-nos entendimento para que guardemos a tua palavra. Nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas nas suas respectivas necessidades. Assiste-as, Senhor, segundo a tua graça. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, nesta manhã nós vamos dar início a um novo tema, ainda que seja a continuidade da exposição no capítulo 12 de Hebreus, e o título vai ser, vocês vão ver daqui a pouco, exposto amorosamente treinados até ao fim. E isso que nós vamos ver, na verdade, a partir do versículo 4, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 4, quando está escrito assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Qual é a exortação? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Depois nós vamos ler com mais vagar esse texto. Mas é interessante que, se nós observarmos a maneira, o modo de pais que são de fato amorosos tratarem a seus filhos, nós vamos nos aproximar de alguma maneira do modo de nosso Deus treinar. Já comecei a definir a ideia de disciplina, a treinar aqueles que lhes são caríssimos, treinar aqueles que ele fez, que ele tornou seus filhos e filhas quando creram no Senhor Jesus. E ambos, pais do ponto de vista humano e Deus como pai, têm semelhanças no que diz respeito ao treinamento dos seus filhos. E é isso que nós vemos aqui nesse capítulo 12, a partir do versículo 4 de Hebreus, que eu li parte dele, porque, de fato, o próprio autor faz comparação entre Deus como treinador e os pais também como disciplinadores. Vejam, no versículo 8, ele diz assim: mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, então ele passa a mostrar a disciplina que é exercida pelos pais. Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? E ele continua falando da disciplina do ponto de vista de pais humanos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, esse texto, ele expõe de forma brilhante, como sempre a Bíblia o faz, uma espécie de explicação do que foi dito nos versículos anteriores, versículo de 1 a 3, como nós tivemos a oportunidade de ver
onde a ênfase da exortação, do encorajamento é: vençam, perseverem a carreira que lhes está proposta, ou seja, vão nessa. Então, que os crentes, segundo o autor de Hebreus, ele está aqui agindo de tal maneira que os crentes de todas as gerações observem atentamente a maneira, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, que olhem atentamente a maneira de Jesus começar e terminar a sua carreira, que é a mesma carreira que todos os demais crentes participam. Que olhem para ele venceu. Que olhem para ele está agora assentado à direita ou à destra do trono de Deus. E tudo isso porque ele suportou pacientemente, ou seja, ele perseverou. Ele suportou pacientemente todo tipo de sofrimento, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, quando o autor de Hebreus, porque isso está dentro do contexto, hein? Quando o autor de Hebreus traz para nós esses versículos 4 em diante, falando da disciplina necessária nessa caminhada, e que o tema nosso é amorosamente treinados até o fim, nós temos que entender, meus irmãos, que no caso do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, ele compreendeu e se colocou nas mãos daquele que o enviara ao mundo. Por isso, o escritor de Hebreus, em outro lugar, ele diz que, embora ele, Jesus, seja filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em outras palavras, ele foi treinado, ele foi aperfeiçoado, ou seja, ele completou a sua carreira, como no ponto de vista da sua humanidade, evidentemente. Então, nesse capítulo, o que vamos ver é a maneira de Deus tratar os seus filhos ao discipliná-los para o bem deles. E é exatamente o que temos aqui nesses versículos de 4 a 11. E para tal, o que nós vamos ver nesse capítulo? Nós vamos ver 5 coisas básicas. Evidentemente que essa manhã não é o caso, não vamos ver tudo isso, mas eu vou listar o que nós haveremos de ver. Primeiro é que a disciplina deve estar associada ao combate contra o pecado. A segunda coisa que veremos é que a disciplina é um vigoroso ato de pais que amam seus filhos. Em terceiro lugar, vamos ver que a disciplina divina, ela redunda, ela suscita, ela resulta no gracioso temor ao Senhor, segundo o versículo 9. Vamos ver também que a disciplina do Senhor visa forjar seu caráter nos seus filhos. E, por último, vamos ver que a disciplina deve nos conduzir ao bom relacionamento com o Senhor. Que eu peço que vocês leiam comigo, é o versículo 11 que diz isso. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, esse é o resultado final dessa questão, da disciplina. Bem, então nós vamos agora começar com o nosso tema. Qual é o tema? Amorosamente treinados até o fim. E o ponto primeiro que vamos ver é: a disciplina deve estar associada ao combate contra o pecado. O que diz esse versículo 4? Vamos ler juntos? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Bem,
Alguém podia dizer, mas espera aí, quem vai falar de disciplina vai ser a partir do versículo 5. Não. Vejam, a primeira palavra que temos aqui nesse versículo 4, ela é fundamental. Ele começa dizendo, ora, ele falou algo, chamou atenção para que nós perseverássemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, considerando atentamente o fim da sua vida, e então ele diz, ora, vocês, vejam a diferença entre a geração que acabei de mostrar de Hebreus 11, a diferença entre vocês e o próprio Senhor Jesus, que é o nosso modelo, a diferença, vocês não têm resistido nessa luta contra o pecado até ao sangue. É diferente. A gente sempre tem um dozinho da gente, né? Compaixão, etc. Tá? Eu tenho muito a aprender com os netinhos. Os netinhos passaram 2 meses lá em casa, eu já tinha passado um tempo na casa deles, e a gente vai aprendendo e vendo. Eu dou graças ao Senhor, cadê ela? Estava aqui, está ali, né? Ela não dá sopa para eles 2, não. E eu vejo que o outro também não dá sopa para os 2, não. E ai deles que deem sopa para os 2 meninos. Porque se não dando sopa, os meninos estão sendo trabalhados, estão sendo treinados. Bem, mas tem a ver com o pecado, sim. Só tem a ver com o pecado. O grande problema da humanidade não é outro senão o seu pecado. Ora, se o pecado significa errar o alvo, não há, portanto, impedimento maior para que alcancemos o alvo final, para que alcancemos a glória, do que a nossa natureza terrena. Não há nada que seja pior. Mateus, você já parou para pensar quem é o seu pior, maior, mais malvado inimigo? Você sabe quem é Mateus? E vocês ouviram a voz de Mateus aí? Vocês ouviram? Deixa eu esticar de novo o ouvido. Quem é Mateus? Ele disse, eu mesmo. Você sabia? É o pior inimigo que eu tenho. Está em mim, eu mesmo. Mas se eu tiver consciência de que eu mesmo sou o meu pior, maior, mais malvado inimigo, eu vou me sair bem. Porque o problema é esse, a falta de consciência, de dizer assim, como Paulo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, meus irmãos, nós precisamos considerar como necessária a nossa necessidade, é uma redundância, de estar continuamente frequentando o ginásio. Vocês conhecem essa expressão, ginásio? E pense assim numa academia. Hoje a gente chama academia, né? Academia. Tem, aqui não vou fazer propaganda não, já ia dizer o nome de uma delas, não vou fazer propaganda não, mas todo mundo sabe o que é academia. Na academia você vê assim, até engraçado, né? Ritmado, tá? O outro. E a gente vê ritmado o que é pessoas se exercitando para os músculos ficarem bem bonitos, facialmente falando também, as pernas grossinhas, bem ajustadas. Isso é academia. E eu me lembro que eu não gostava. E aí vinha aquele moço fazia, faz assim, ele fazia assim, ele faz de novo, velho fazendo academia, é um negócio sério. Aí lá estou eu e olhar para mim, não mudava nada, porque precisava muito mais do que os outros. E olha aí, você está bombadinho assim, a gente vê. Aí tá academia. Qual é o ponto? É que há sofrimento. Não é fácil você ter que frequentar a academia. Você fazer exercícios e mais exercício, mais exercício, isso às vezes aperreia. Do ponto de vista espiritual, nós temos necessidade, irmãos, de frequentar continuamente o ginásio, a academia do Senhor.
Ora, sempre que uma criança nasce, ela é introduzida numa família, e temos duas crianças que nasceram agora, cada uma na sua família, onde elas são membros da sua família, evidentemente, e elas aprendem, desde que nasce, já começa a aprender a se adequar às regras e costumes estabelecidos. Não é Sofia com a PH que vai ter que ditar a regra, não. Não. Quando Sofia nasceu, minha filha, você é Vilete, você nasceu na família Vilete, você que tem que se ajustar, não somos nós a você, não. Olha aí choro, porque ela chega, princesa, e aí quer mandar na casa. Ainda tem um irmão que vem e diz assim, olha, se você não se comportar, eu puxo a orelha. Aí ele tem que ser disciplinado também, porque a regra da casa não manda que irmão puxe a orelha de irmão. Então começa a luta, desde que nasce, porque está na academia da família. Mas nós, desde que nascemos de novo, o Senhor nos colocou na sua academia. Ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Ele, portanto, nos corrige, nos treina, porque somos seus escolhidos. Assim, meus irmãos, consideremos que nossa disciplina, como um treinamento para nós, é dolorido. No entanto, é necessário para a preparação nossa, para a nossa entrada no reino celestial. Por isso é que é amorosamente. Se vocês abrirem suas Bíblias, por favor, em 1 Timóteo, nós estamos ainda para chegar aos pontos seguintes desse primeiro capítulo. Entra aí, segura aí, por favor. 1 Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala algo que convém que nós atentemos. No versículo 7, depois de dizer que devemos rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas, ele disse assim, exercita-te, não é isso? Leiam aí comigo. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Prestem bem atenção aqui. Qual é o primeiro verbo que nós encontramos aí? Exercita-te. Sabe o que significa? É interessante, no original, é essa palavra do original que deu lugar ao que nós conhecemos por ginásio. Daí, hoje, um nome mais bonitinho, academia. É o tal do ginásio. É um verbo, a primeira palavra, que significa exercitar vigorosamente por qualquer meio, tanto o corpo ou a mente, dependendo da situação. E aí vem a outra palavra, o exercício, que é o substantivo, daí ginasia, de onde tem o nosso ginásio. Vem de lá. Então, meus irmãos, pensemos nesse treinamento que é tão necessário para nós, à luz desse versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Não houve ainda, vocês não derramaram o próprio sangue. Então, o que nós vamos fazer olhando para esse versículo 4? Nós vamos destacar nele duas coisas, pelo próprio texto. Nós vamos destacar primeiro que nossa jornada requer combate contra o pecado, isso continuamente. E depois nós vamos ver que nessa jornada o que se requer é que lutemos com determinação. Então vamos lá. Nessa jornada temos que combater o quê? O que já estava aí, né? Olha só, nossa jornada, o que diz aí? Ou seja, nessa jornada temos que combater contra o pecado do princípio ao fim. É assim que está aí, está do mesmo jeito aqui, tá?
Que eu olho aqui e não consigo enxergar. Nossa jornada. Tá. Ok. Ele diz, na vossa luta contra o pecado. Como eu já disse, ele testou, também estou testando, nosso maior inimigo está em nós. É necessário, portanto, que lutemos. O original é isso que diz, luta. É interessante a nossa tradução, porque é isso mesmo. Significa o combater, lutar. E todos os escritores do Novo Testamento ressaltaram isso. Por exemplo, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim, amados, vocês estão acompanhando, né? Bom, olha os bereanos, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. As paixões carnais, onde estão as paixões carnais? Estão lá no Rio Negro? Estão na casa do vizinho? As paixões carnais estão aonde, irmãos? Dentro de cada pessoa. Você sabe o que é isso? Sabe? Elas fazem guerra. É o que ele está dizendo. Então, eu estou falando de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, tá? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ele está dizendo, as paixões carnais fazem guerra. A ideia ele usa um termo militar para descrever isso. É a ideia de fazer uma expedição militar, liderar soldados para a guerra ou para a batalha. Então, as paixões carnais, elas fazem isso, guerra. Então, nosso combate, a nossa luta exige que nosso pecado seja golpeado. Irmãos, isso é muito complicado. É simples, mas é complicado. Vocês já tiveram alguma experiência de dizer assim, se fulano disser uma coisa para mim, eu não vou dizer nada para ele. Aí você toma o propósito de ficar calado, mesmo que o outro lhe ofenda, lhe diga, etc. Aí o outro vem e pá em você. Diz, olha, eu resolvi ficar calado, mas olha, você não presta. Aí vai para cima da pessoa. O que é isso? Paixões carnais. Eu vou levar desaforo para casa? Paixões carnais. Eu fico imaginando a luta que é para alguém viciado em pornografia. As paixões carnais, como levam aquela pessoa, seja homem ou seja mulher, a se entregarem à volúpia, à luxúria, de forma imaginativa, geralmente é isso, principalmente se for do nosso meio, porque do ponto de vista do estereótipo moral, a pessoa é toda certinha, mas só o Senhor sabe a desgraça que acontece. Mas a luta não é fácil, e eu estou falando isso como alguém que acompanhei já vários casos de pessoas rendidas, praticamente rendidas ao vício. É uma guerra, irmãos. É impressionante. Guerra. Mas a consciência, eu volto a dizer, de que temos esse inimigo interno, vai nos levar a ter a seguinte atitude. Negativamente falando, nada de moleza, nada de se entregar. Não, tem que se combater. Por quê? Diz a Escritura que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então, se nós andarmos no Espírito, nós mortificaremos os feitos da carne. Você vê que a luta é tão terrível que nós sozinhos não conseguiremos vencer. Vamos sempre ser esbofeteados e jogados no chão. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando a linguagem de vocês? Eu sei que estou.
E não tem idade, não. Eu já contei aqui, eu volto a dizer, uma vez nós fomos visitar uma senhora, ela tinha seus 60, por aí. Estávamos, minha digníssima e as duas meninas, e eu, claro, né, visitando aquela senhora, e eu ouvi, no final da visita, ela dizer assim, orem por mim, para que eu não caia em tentação. Eu digo, será que eu ouvi mesmo? É isso mesmo. Eu pergunto, irmãos, vamos olhar para a cruz. No final da vida dele, ele foi tentado. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso não é tentação, não. Ele era o Cristo, mas ele estava ali para sofrer até o fim. Sofrer morte e morte de cruz. Alguma pergunta? Por um silêncio. Esse é o tipo do estudo que a gente faz, não tem um que escape. Para dizer assim, não, essa manhã eu saio não falou nada comigo. Se não falou, pior ainda, porque está sem correção. Aí é que está. O miserável vai sair e ele tem que sair dizendo assim, eu sou odiado por Deus. Porque ele não fala comigo, ele não me treina. Então, eu não sou filho dele, mas se sair esmagado, Senhor, misericórdia, misericórdia. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É diferente. Então, vamos em frente. O segundo aspecto desse texto é que nós, nessa jornada, temos que lutar com determinação e vigor. Determinação e vigor. Ainda não tendes resistido até ao sangue. Um teólogo chama-nos a atenção, provavelmente foi o doutor Kistemacher, não estou bem certo disso, dizendo que a metáfora deste versículo, o que é metáfora? A gente às vezes fala cada palavra, né? Metáfora. É a ideia, assim, de uma ilustração. Eu quero dizer que sou amigo seu, então eu uso uma ilustração. Eu digo, olha, eu tenho tanto apreço por você, como aquela cadelinha que quando lhe vê, sacode logo rápido. Você vai entender, a cadelinha sempre vai ser sua amiga. Você quer um amigo de carne e osso como uma cadelinha? Queira, porque não tem um animal, uma cadela que não seja fiel ao seu dono. Agora, um amigo humano, não. Só não brinca o osso dela, claro, né? Tem alguns que não querem saber dessa relação com o osso. Mas a metáfora, a ilustração é interessante, porque diz, não tem resistido até ao ponto de derramar sangue. Essa ilustração provém do âmbito desportivo, não tem de resistir, a ideia de resistência, até o sangue. O que ele quer dizer? Que o escritor passou de um esporte a outro. Nas duas imagens da corrida, que ele vinha falando de corrida, ao do boxeador. Porque antes ele vinha falando de a carreira que vos está proposta. Então, falando de um tipo de desporto, que é o corredor. Mas agora, quando ele fala, não tendes resistido, eles já está usando outra figura. Agora, a figura ou a metáfora é do boxeador. Na luta de boxe, o sangue jorra dos rostos dos lutadores quando eles recebem golpes violentos. Nós conhecemos isso? À medida que recebem golpes violentos, o sangue vai jorrando. E há ocasiões que as lesões são tão profundas, tão sérias, que terminam em morte de um deles. Já vimos isso, fala disso. Essa é a metáfora, é a figura que o escritor de Hebreus utiliza aqui na vossa luta contra o pecado. Luta de boxeador. Vocês não têm resistido até o sangue. Então, que os crentes hebreus que estavam desanimados, estavam quase parando, lembrassem que precisavam lutar, combater com vigor e determinação que o pecado exige como nosso pior inimigo. Mateus, vou falar com temor uma coisa para você. Se você, Mateus, não partir para cima do seu pecado, como um lutador de boxe, no sentido de vida ou morte, ele é que tem que morrer, você vai ser jogado na lona e vai ser quebrado totalmente. Você está entendendo
a figura? Vocês estão entendendo a figura? Não é fácil não, irmãos. Estou falando para você porque eu comecei com você. Você está gostando de eu falar com você? É mesmo, Mateus? Eu não estava gostando, eu já estava todo triturado, todo sangrando, já pronto para cair. Irmãos, nós temos um exemplo de alguém que combateu dessa maneira. Por favor, peguem suas Bíblias. Na primeira carta que o apóstolo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, e vejam como ele fala dessa necessidade de lutar até o sangue, resistir contra o pecado até o sangue. No capítulo 9 de 1 Coríntios, eu vou ler a partir do versículo 25. Leiam comigo, por gentileza. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vejam, Paulo está dizendo, esmurro o meu próprio corpo. Essa é a ideia, a luta envolvida. Ele está dizendo, esmurro o meu próprio corpo. Dr. Stuart, olha, ele fala o seguinte, o exemplo de outros crentes, falando do versículo 4 de Hebreus, né, pode até nos estimular, mas no final não será o que nos manterá na corrida. Em última análise, tudo depende de termos nos despido de tudo que nos atrapalhava, declarando guerra contra tudo que seja espiritualmente nocivo. Para tanto, temos de nos dispor com determinação a prosseguir espiritualmente, venha o que vier. Meus irmãos, eu espero que nós estejamos compreendendo, porque, primeiro, precisamos, preste bem atenção, ver que esse mal que habita em nós foi deixado em nós por quem? Quem deixou esse mal em nós, irmãos? Vocês não sabem? Foi o diabo que deixou esse mal em nós, foi? Adão? Deixa Adão em paz, rapaz. Deixa Adão em paz. Foi o Senhor. É difícil a gente encarar uma situação dessa, mas foi o Senhor que deixou esse mal em nós. Vocês imaginem o que é a gente não ter essa natureza que luta contra nós. O que nós diríamos dessa terra? Queríamos outra terra? Nós ia querer o céu? Não ia não. Está bom demais aqui. É por isso que a gente vê lá em Gênesis que o Senhor colocou um anjo com a espada para impedir a entrada do homem e da mulher para ter acesso à árvore da vida. Você lembra? Porque se comesse da árvore da vida, eles dois iam ser eternamente pecadores. Vocês já viram? Vocês ainda não viram, não? Lá em Gênesis não tem o anjo guardando lá a entrada do jardim? Tem. Irmãos, o Senhor fez isso para nos treinar, para nos humilhar, para que nós saibamos o que é que temos no nosso coração, para que nós concluamos que Ele quer o nosso bem, para que nós não confiemos em nós mesmos e sim nele, que é amoroso. Por isso é que nós estamos sendo amorosamente treinados. Vocês já viram como é o casamento? Vocês já pararam para pensar no casamento? Os que são casados sabem mais ou menos o que eu quero dizer. Olha, antes do casamento, é sim um romantismo sem fim. Ela olha para ele, ela não vê o momento. Ele olha para ela, não vê o momento daquele dia, e aí a história começa, convida a gente daqui, convida a gente dali, os dois vão para o altar. Claro que já tem uma rusgazinha no noivado, a gente já sabe, mas não chega tanto, né? Aí casam-se, começam a morar debaixo do mesmo teto, numa cama. Alguns têm condições de comprar uma cama king, outro super king, fica bem distante, mas é uma cama só. E aí a vaca tosse. Eu vou contar uma história para vocês que é com um H mesmo. Eu era solteiro, desejou de casar,
E tinha uma moça, não vou dizer onde é, né? Claro, né? Não mora nem mais aqui. E essa moça, eu achava que ela olhava para mim, eu olhava para ela e via como possibilidade. Aí um dia nós viajamos num trabalho do grupo e saímos de certo lugar para outro lugar, no ônibus. Misericórdia, ela roncava demais. Aí eu disse, Senhor, essa não é de jeito nenhum. Só tem um detalhe, é muito difícil de uma pessoa ter essa experiência com o outro. Porque se tivesse, não casava não. Mas uma vez, miserável, que você casou e não sabia que ela roncava o que você ronca, agora é tarde. Vocês têm que lutar contra si mesmo até o fim e dando graça ao Senhor. Senhor, o que foi que eu fiz? Que você fez, você também não presta. Então é isso mesmo. Ame a sua mulher, ame o seu marido. Agora é isso. É por isso que não existe no reino test drive. Não existe. Experimentar primeiro para depois ver se dá bom. Não tem negócio de teste drive, não. Por isso que eu sou favorável que os pais não deixem seus filhos saírem, nem noivos, sozinhos. Desculpa. Sozinhos, não deixem, está no risco. Quer casar com a minha filha? Não tem teste drive, não. Quer casar? Quer. Então, pronto, tá assim, casa. Agora, depois que casa, aí que vai ver como é. Agora... Vocês estão entendendo a minha linguagem? É luta, irmãos. Mas isso é amor do Senhor. Sabe por quê? Não existe esfera humana que seja mais propícia para o aperfeiçoamento do amor do que no casamento. Não existe. Aí se você me perguntar assim, 35 anos de casado tu tens, tu casaria com a mesma pessoa? De fato, a mesma pessoa. Pergunte a dela se ela queria casar com outro. Diga, minha princesa. Tem que falar alto, né, minha princesa? É a mesma pessoa. 35 anos, mais 35. Graças ao Senhor. Irmão, isso não é fácil, não. Não é. Agora, ela que é uma santa, né? Casar com uma pessoa como eu. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não, vamos prosseguir. A pergunta do irmão foi relacionada a lutar com determinação. Muitas vezes nós falhamos. E o que acontece, para a gente, como que nós podemos lidar com essa situação quando nós viermos a cair? Ok, todos ouviram? Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu vou dar a resposta para o senhor pensando no âmbito do desporto mesmo. Pensemos num jogador de futebol que tenciona ser o melhor do mundo. Ora, para ser o melhor do mundo, não basta somente a questão técnica, habilidade. Não, há necessidade de um preparo físico aprimorado. Então, ele passa uma temporada se esmerando. E no final ele não ganha o prêmio de o melhor do mundo. Por quê? Porque aí ele faz uma reflexão, falhou, ele foi para festa não sei de onde, se desgastou e não teve o rendimento que era necessário para ser o número 1. O que ele faz? Ele pensa, considera, se arrepende e volta a treinar com mais empenho ainda, até ele conseguir alcançar o prêmio. Aliás, o texto que nós falamos de Paulo, ele diz, olha, eu esmurro meu corpo, porque ele quer ser um vencedor. Ele não quer perder, não quer ser desclassificado. Então, trazendo para o nosso caso, eu estava falando aqui de relacionamento no casamento. O que se fazer se você machuca a sua esposa? Machucar, eu estou me referindo à palavra, não estou falando nem pensar em usar força física. Mas machucou a sua esposa, o que tem que fazer? Você tem que reconhecer. Você tem que chegar para ela, se humilhar, pedir perdão e continuar. A mesma coisa é ela. E em 35 anos, quantas vezes um e outro já tiveram que pedir perdão? Milhões de vezes, como diria minha filha, usando uma linguagem hiperbólica, milhões de vezes. Então, há necessidade de fazer isso. E a Bíblia nos mostra que é assim. O que ela diz? Ela diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, errar o alvo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vejam que a própria Bíblia espera que nós vamos falhar,
mas o que ela não quer é que nós fiquemos prostrados. Não, é isso que ele está dizendo. Na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Há necessidade de vigor, de rigor, de fato, determinação, sim, mas podemos falhar. Mas vamos nos levantar e caminhar em direção ao alvo. Tudo bem? Tem outra pergunta aí? Sim. Então, façamos 3 deduções. 3 deduções. E parece que, olhando para esse versículo 4, nós temos 3 coisas importantes relacionadas com o sofrimento, que tudo isso é sofrimento. Os hebreus estavam sofrendo. 3 coisas relacionadas com essa questão do sofrimento. Eu vou listar as 3, depois eu vou discorrer rapidamente. Vou listar primeiro. Os sofrimentos nos são graciosamente convenientes, ou seja, necessários. A segunda coisa que deduzimos, muitos já experimentaram sofrimentos iguais ou maiores que os nossos. E a terceira coisa que veremos é que devemos nos sujeitar com toda alegria à disciplina do Senhor por causa do seu glorioso fim. Nós chegamos primeiro. Qual é o primeiro? Primeira tradução. São necessários. A conveniência é essa. São necessários. Irmãos, vocês já imaginaram o que é o sofrimento de uma criança aprendendo a escovar os dentes? É muito chato escovar os dentes. Mas hoje a gente não vê assim. Nós estamos bem treinados. Escova os dentes. Mas veja com a criança, 2 anos, 3 anos, como vai escovar o dente. É um sacrifício. Mas é necessário. Imagina a luta que é uma criança aprender a fazer as suas necessidades num vaso. Acostumar a fazer aonde? Na fralda. Ó, Silete, você já viu que aí está mais perto, né? Vocês passaram por isso. Não é fácil. Na fralda é fácil. É só na fralda e pronto. Agora vá lá para o vaso. Vá lá no vaso. O Leonardo vai ver o que é isso. Vá lá para o vaso. E se for um que encasqueta e diz, eu quero fazer na fralda. E agora? Não, você vai fazer aqui? Não, eu vou fazer na fralda. Aí fica daquele ping-pong. Aí você tem que disciplinar, tratar, chorar com a criança, até que a criança diz, é melhor mesmo no vaso. Mas para chegar a esse ponto, mas é conveniente, porque se deixar a criança fazer o que ela quiser fazer, ela vai se dar mal. Por isso é que o apóstolo Paulo disse aos seus discípulos, eu vou usar essa expressão, aos discípulos do Senhor Jesus que ele cuidava, depois de ele ter sido apedrejado, irmãos. Ele diz o apóstolo, diz Lucas, que ele fortaleceu a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É necessário, irmãos, é necessário. Se tivéssemos tempos, nós perguntaríamos a Paulo, Paulo, você aprendeu que era necessário o sofrimento? O que você tem a dizer do espinho na carne? Ele vai dizer, não foi fácil não. Depois vocês veem em casa, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Segunda coisa, segunda dedução, muitos outros já experimentaram sofrimentos iguais ou bem maiores que os nossos. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que ninguém sofre tanto quanto eu. Não, para mim não é tanto assim. Não. Fique em pé um pouquinho só, por favor. Eu esqueci de pedir para ficar em pé. Não é que tem ninguém dormindo, não. Não tem ninguém dormindo. Mas é porque eu esqueci de pedir para vocês se levantarem. É tão bom, né, uma hora dessa. Ronaldo, faz tempo que eu não te vejo, rapaz. Tudo bem contigo? E seu pai, está bem ele? Ele veio, foi? Ele está aí? Sua mãezinha também está aí? São 3 irmãos que eu tenho muito apreço por vocês. Tudo bem, seu Eduardo Neto? Ótimo. E dona Rosa Núbia, dona Rosa Núbia fez aniversário, estava chique, estava vendo lá. Muito bom, parabéns de novo, a senhora não veio no dia. Ok, os irmãos queiram sentar-se, por favor. Muitos já experimentaram sofrimentos iguais ou maiores que os nossos. O apóstolo Pedro chama a atenção dos seus irmãos, dizendo o seguinte,
1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 9, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ainda diz assim: sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E diz assim: resisti-lhe firmes na fé. E então ele fala assim: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, todos os crentes, absolutamente todos os crentes sofrem. Por isso o apóstolo Paulo falou assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Terceira dedução: devemos nos sujeitar com toda alegria à disciplina do Senhor por causa do seu glorioso fim. Irmãos, lembra o que eu falei do desportista querendo ser o primeiro do mundo? Vai chegar um momento, quem sabe, que ele vai pegar o troféu e vai dizer assim: valeu a pena todo o sofrimento que eu passei. Valeu a pena. Foi desgastante. Deixei de usufruir de prazeres aqui, prazeres ali, mas valeu a pena. Agora eu estou com o prêmio. Há um sentido que para nós é assim também, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos gloriar não somente nas tribulações, ou melhor, mas também devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, no sentido de aguentar firme. E disse: a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, exatamente da glória. E o mesmo apóstolo, ou melhor, o outro apóstolo, Tiago, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação plena, completa. Para quê? Olha o resultado: sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe, irmãos, diz o apóstolo Pedro que o Deus de toda graça em Cristo, ele nos chamou para a sua eterna glória. Mas tem uma coisa: só chegaremos lá depois de termos sofrido por um pouco, e ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele, diz Pedro, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No entanto, irmãos, tudo isso só será possível se nós tivermos os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Tudo que estamos falando aqui, ele passou, ainda que sem pecado. Ele sabe o que é padecer, mas nunca pecou. Qual é a conclusão que nós chegamos? Olhando para um jardim, beleza, belo, nós vemos nele destreza, amor e sabedoria do seu dono, ou seja, do jardineiro. E na medida em que o visual for belamente indescritível, nós concluiremos que o jardineiro, de fato, foi brilhante. O jardim é fruto do trabalho do jardineiro. Por isso, irmãos, a nossa santidade, em última análise, é fruto do trabalho do jardineiro. E foi o Senhor Jesus quem disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Olha o trabalho do jardineiro. Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Sem o Senhor Jesus, irmãos, nada podemos fazer. Então,
nessa caminhada, nós estamos sendo amorosamente o quê? Treinados até ao fim. Vocês dizem o quê? Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, e vamos cantar ao Senhor, nosso Deus, que é Deus dos antigos.